70% do nosso corpo são moléculas de água. Nos primeiros dias de gestação, o líquido amniótico do útero, que envolve o feto, é a água fornecida pelo corpo da mãe. Há 4 bilhões de anos, quando a esfera de lava que era nosso planeta esfriou, a superfície ficou coberta de água. Em seguida, os continentes emergiram. Segundo o mito hebreu da criação, no princípio era na água que se movia o Espírito de Deus. Só depois surgiu a vida. 70% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. Desse total, 97% está nos oceanos. É água salgada. A água que podemos beber representa 3% de todas as águas da Terra. Mas 2% estão nos polos, em estado sólido. A água potável em estado líquido está nos rios, lagos e represas, infiltrada nos espaços do solo e das rochas, e nas nuvens. Também conhecida como água doce, é apenas 1% do total de água do planeta. Em todo o mundo, 2 bilhões e 100 milhões de pessoas não têm acesso à água potável em suas casas. O desperdício ocorre na vida doméstica e nas atividades econômicas. Os principais problemas estão nos sistemas de abastecimento, no transporte. No Brasil, metade de toda a água tratada é desperdiçada. A essa enorme dissipação se soma a crescente poluição de rios e mananciais. O aquecimento global resulta em alterações impactantes em todos os sistemas e ciclos naturais do planeta. As calotas polares estão derretendo. Em consequência, aumenta o nível das águas dos mares e oceanos. Outra consequência é acelerar a redução da água potável, porque os glaciares, as geleiras, são os maiores reservatórios de água doce na superfície da Terra. Acumulam 2/3 de toda a água potável existente, que está desaparecendo dia a dia, hora a hora. Uma quantidade considerável de água doce não está na superfície, e sim nos aquíferos, que armazenam água subterrânea e, em conjunto com as chuvas, abastecem rios e lagos. E também os poços artesianos. A utilização direta e indiscriminada e a absorção dos produtos químicos usados pela humanidade contaminam as águas subterrâneas. Segundo a NASA, os aquíferos estão secando. O roubo de água é uma prática milenar, agora elevada a uma categoria emergencial. A água tem dono. A questão está na raiz da revolta popular que eclodiu em Cochabamba.
conhecida como a Guerra da Água da Bolívia. No ano 2000, a população de Cochabamba se rebelou contra a privatização da gestão da água. A capacidade acumulada no Brasil e no mundo para lidar com os desastres é muito, muito aquém da possibilidade, do imaginário. Por quê? Porque jamais se imaginou o que poderia ocorrer com a Samarco, com o vazamento da bacia da Samarco e o destino do Rio Doce. E o que ocorreria ao longo do trajeto até o mar. Nós estamos lidando com um alto risco de desastres ambientais, de desastres terríveis que podem ocorrer quando se planta nesses rios ou nesses territórios enormes objetos, esses objetos colossais. Eles não produzem só energia, eles não produzem só, digamos assim, bens econômicos. Eles carregam dentro de si também a morte, eles carregam a destruição, seja na construção das barragens, seja na violentação produzida na área de construção de uma barragem, de uma hidrelétrica, como ocorreu, por exemplo, com os povos indígenas, no caso de Belo Monte, com as populações ribeirinhas, com os pescadores. Não se pode dizer que a energia hidrelétrica é limpa. Como que a energia hidrelétrica é limpa se o rio é poluído? Se a vida das pessoas é destruída? Se os territórios são inundados? O território para o povo indígena é um território de história, não é um território vazio de conteúdo. A relação que as famílias têm com a água no Amazonas, quando o regime de águas sobe por 6 meses e depois a água desce por mais ou menos 5, 6 meses, então essa relação é diferente da relação que os ribeirinhos têm aqui próximo de Belém, ou que tem no Amapá, onde o regime de águas é diferente. A cada 6 horas a água sobe, a cada 6 horas ela desce. Então as práticas sociais, elas levam em consideração essa transformação desse mundo de água, né, que define a vida, define o cronograma de trabalho, define o regime de idas e vindas para a cidade. Quanto mais nós destruímos a natureza, quanto mais nós temos áreas desmatadas, mais a Amazônia contribui com as mudanças climáticas. Então ela não é o pulmão do mundo, ao contrário. Por que não se fala? Por que não se fala que a cada ano nós contribuímos mais com as mudanças climáticas? Todos os rios da Amazônia têm um grande porto na embocadura, que é um porto das grandes empresas de transporte, de navegação, do agronegócio, da mineração do mundo. Os interesses de mercado, né, os interesses, uma cobiça, a cobiça de terras, a cobiça da água, a cobiça, enfim, dos espaços, não é? E isso tem gerado muito conflito, tem gerado muita chacina. Por que as chacinas aumentaram agora? Chacina de índios, por exemplo, chacina dos índios que ainda estão isolados, agora recente. Chacinas de camponeses, chacinas de mulheres, de trabalhadoras. Enfim, por que aumentaram as chacinas? Elas têm uma relação direta com o aumento da cobiça, com o aumento dos planos nacionais de ocupação a qualquer preço dessa Amazônia. Panamazônia. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela. 7 milhões de quilômetros quadrados. 34 milhões de habitantes. 600 grupos indígenas. 240 idiomas. 13% da fauna e da flora do planeta. Mais de 50% de floresta tropical remanescente no planeta. Alumínio, bauxita, cassiterita, calcário, caulim, cobre. Cromo, diamante, estanho, ferro, fosfato, gás, manganês. Níquel, nióbio, ouro, paládio, petróleo, platina, prata. Ródio, tântalo,
terras raras, titânio, tungstênio, urânio, zinco, zircônio. Bioenergia. A pororoca é o encontro de grandes rios com o mar. A pororoca não existe mais. Acabou em 2014, em consequência da ação da pecuária e das hidrelétricas, que provocaram assoreamento dos rios que produziam o fenômeno. O X da questão é a progressiva diminuição de água potável e o fato de que há países com muita água e outros sofrendo uma escassez que pode ser fatal para suas populações. Diante desse cenário, existe a possibilidade da eclosão de um conflito internacional pelo controle da água. Detentora de 1/5 da água potável do mundo, seguramente a Amazônia seria o epicentro do conflito. O mais próximo da presença de Deus que eu já cheguei foi visitando uma etnia em Santarém, Alto do Carapanari. Nós andamos 4 horas floresta adentro para chegar num lugar para conhecer uma árvore. Eu que sou amazônida e que sempre procuro estar na Amazônia, beber nessa fonte para poder voltar pro resto do planeta, porque para mim a Amazônia é um outro planeta, é um outro país, é um lugar que, quando eu falo na nossa Amazônia Brasil, é um lugar que tem um clima diferente, que tem um jeito de falar diferente, que tem uma culinária diferente, que as pessoas são... Acho que tudo na Amazônia é big. Eu tenho muito orgulho de andar com meus turbantes coloridos e penas e plumas e paetês e brilhos e tudo, porque é a representatividade da alegria desse povo, dessa risada da Fafá de Belém, dessa força da natureza que é o canto da Dona Onete. Essa frase tão clichê de que a Amazônia é um pulmão do mundo. É isso, a Amazônia ela é o cérebro, é o coração, ela é o chácara base do planeta Terra. A vida na Amazônia ela é uma profusão de relações que são estabelecidas na sociedade em relação à água. E, evidentemente, que a sociedade se estabeleceu nesse ecossistema, né, nesses ecossistemas, e formou a cultura. Então, há uma relação íntima entre a cultura dessas diferentes Amazônias, porque nós falamos também, você sabe, da Amazônia brasileira, colombiana, venezuelana, etc. Então, as sociedades que se formaram, as sociedades indígenas, depois outros povos que chegaram, eles construíram uma cultura, construíram suas práticas sociais, sua percepção do imaginário na relação direta com a água. Se não for uma Índia nata, né, uma Índia pura, certamente que sou uma descendente deles. Os primos deixaram alguma coisa para mim. Eu sou a rasgação em pessoa. Eu danço muito, eu bebo, eu vou pra festa, adoro festa de aparelhagem, me divirto muito mesmo, tá? E a nossa culinária também, né? Nossa culinária que eu amo muito. Não vou dizer que eu não sou mulher de pato no tucupi, não sou.
nem de tacacá, também não. Mas sou mulher de maniçoba e açaí, entendeu? Hoje em dia todo mundo se expressa, fala o que quer. As mulheres cada vez mais estão evoluindo, estão lutando pelo seu direito, entendeu? Estão chegando lá. E vão chegar, com certeza. Eu sou essa Amazônia. E eu levo essa Amazônia para onde eu vou com muito orgulho. Mas também eu herdei dessa Amazônia, e talvez das Amazonas, das Icamiabas, esse espírito guerreiro. Que esse mito dessas mulheres que tinham uma sociedade feminina, talvez até feminista, que não dependiam do homem para nada, a não ser para reprodução. E conseguiam viver sem a presença do homem, a não ser nas épocas de lua cheia, onde elas capturavam determinados homens para que elas pudessem se reproduzir. É um mito que se confunde com a própria figura da terra como uma mulher-mãe de nós todos, uma grande provedora. E é um mito que faz essa característica da mulher amazônica, a mulher amazônica como uma mulher forte, resistente, uma mulher capaz de suprir a necessidade do seu entorno através da extração e do manejo da terra, um manejo consciente, um manejo sustentável, um manejo inteligente e, sobretudo, um manejo respeitoso. Em 1817, o capitão da Marinha dos Estados Unidos, Matthew Forey, envia ao governo um mapa da América do Sul redesenhada por ele, e também um memorando secreto, Dismobilization of the Colony of Brazil, Desmobilização da Colônia do Brasil. O capitão Forey pede que os Estados Unidos estimulem a criação do Estado Soberano da Amazônia, uma intervenção contra a soberania territorial de 6 países sul-americanos e também da Inglaterra, França e Holanda, proprietárias das Guianas. O governo dos Estados Unidos leva a proposta em consideração, mas recua devido aos riscos políticos que ela envolve. Vinte anos depois, a Marinha Americana apresenta outra ideia, a anexação. A proposta é formulada por um prestigiado intelectual, o tenente Matthew Fontaine Maury. Dizia não ser necessário criar um novo país. Bastava aos Estados Unidos anexarem a Amazônia e colonizá-la com escravos negros alforriados, já que a abolição da escravatura estava em processo. Os afrodescendentes voltam a essa história no final do século XIX, durante a Guerra da Secessão. Em plena guerra civil, o presidente Lincoln liberta os escravos. Em seguida, propõe a criação de um estado livre dos negros americanos na Amazônia. A operação se desfaz porque os escravos libertos não aceitam a oferta de Lincoln. Em 1935, a Amazônia está nos planos de Hitler. É um território que interessa ao Terceiro Reich. Cientistas e toneladas de equipamentos são transportados em aviões anfíbios e instalados no rio Jari, no delta do Amazonas. São enviados a Berlim milhares de espécies vegetais e animais e centenas de fotos e filmes. O plano secreto chama-se Operação Guinéia e é cancelado em 1937. Em 1977,
Em seu livro A Crônica de Akakor, o jornalista alemão Karl Brugger causa polêmica ao publicar a entrevista de um mestiço de índio com alemão, afirmando que 2.000 soldados do Terceiro Reich aportaram na Amazônia em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Esse contingente teria se juntado aos índios mongolalas e nunca retornou ao seu país. Brugger continuou sua investigação e, em 1984, foi misteriosamente assassinado no Rio de Janeiro. Em 1948, a Unesco aprova o projeto Instituto Nacional da Ileia Amazônica, prevendo a internacionalização da Amazônia. O Congresso brasileiro rejeita o projeto. O estrategista militar Herman Kahn, do Instituto Hudson, conselheiro do governo de Washington, propõe em 1967 a internacionalização da Amazônia através da inundação. A floresta seria transformada em gigantesco lago artificial de água doce, a serviço da estratégia de defesa continental. Al Gore, estrela mundial do ambientalismo, em 2006. Suas palavras. Privatizar a Amazônia para preservá-la é uma ideia terrível. Nós não podemos sustentar isso. É primordial ter o Brasil como parceiro, não como adversário. Parceiros ou adversários? Eis a questão. A campanha pela internacionalização da Amazônia acontece há 3 séculos e está sendo acelerada nos últimos anos. François Mitterrand, presidente da França, em 1989. O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Helmut Kohl, chanceler da Alemanha, em 1991. Os países precisam buscar um acordo para que as regras da administração da Amazônia sejam estabelecidas. No mesmo ano, Mikhail Gorbachev, ex-presidente da União Soviética, declara: O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. Conselho Mundial de Igrejas Cristãs, em 1992. A Amazônia é um patrimônio da humanidade. Temos de garantir a preservação do território para o desfrute pelas grandes civilizações europeias. A posição dos Estados Unidos nos últimos 20 anos foi fixada por Henry Kissinger em 1994. Os países industrializados não continuarão a viver como viveram até hoje, se não tiverem à sua disposição os recursos naturais não renováveis do planeta. E terão que montar um sistema de pressões para conseguir isto. John Major, primeiro-ministro da Inglaterra, em 1992. As campanhas ecológicas para a limitação das soberanias estão iniciando uma fase operativa que enseja intervenções militares diretas na região. Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra da Inglaterra, em 2005. O período de conscientização de que a Amazônia não pertence ao Brasil já passou. Devemos entrar na execução prática da intervenção. Em 2005, a França propõe à Organização Mundial do Comércio a gestão coletiva da Amazônia, argumentando que as florestas tropicais devem ser tratadas como bens públicos mundiais. Em 2006, o primeiro-ministro Tony Blair divulga um plano para transformar a floresta amazônica em uma grande área privada, administrada por um consórcio internacional. Durante décadas, as tentativas de apropriação da Amazônia colocam em perigo o ecossistema e o futuro do recurso universal que sustenta a humanidade.
a água. Gabriel Garcia Marques. El Amazonas es el pulmón de todo el mundo, de la tierra, ¿cierto? Entonces es importante cuidar el agua para que no haya mucha contaminación, para que así haya una mejor calidad de vida en todo el mundo entero. Hay que cuidarla. Cero pesca con dinamita, con venenos, cero de minería. Hay muchas personas que no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y contaminamos el agua, mejor dicho, el medio ambiente. Es mejor que el Amazonas siga siendo Amazonas, siga siendo selva, siga siendo fluja agua, arbolización de todo eso. Entonces es bueno que no lleguemos a tocar esa parte de la tierra porque sería una muerte segura para la humanidad. Nevado de allá de la Sierra de Perú, que está ya faltando, es como en la Antártica que todo está cayendo todo nieve, todo depósito de agua está cayendo para el mar, ¿no? Igual también está aconteciendo allá en Perú. Ríos que nunca, a cientos de años nunca se secaban, se están secando ahora, por causa de esos mal ambientalistas, mal gobiernos, que no controlan, no se fiscalizan. Ya escuché en noticias, así que gente de otro país que tiene mucho dinero, que quiere comprar el agua de Amazonas, y eso sería muy peligroso para todos. Está errado porque la Amazonia en Colombia es la parte más grande que tenemos en el país. No pueden tomarla, me parece injusto. Existe mucha agua, más igual, si viene todo el mundo a tomarla, pues va a quedar escasa. Muchos desmatamientos, están traficando mucha madera, ¿no? Destruyendo la mata amazónica. Si fuera bien fiscalizado por nuestros gobiernos brasileños, peruanos, colombianos, sería óptimo. Yo creo que no habría ningún tipo de irregularidad. Pero mientras que tenga personas que están por intereses y dejan que la Amazonía sea destruida, no va a servir de nada esa unión internacional de la Amazonía que pertenece a Latinoamérica, Sudamérica. O mundo está de olho na Amazônia já faz muito tempo. Então, um personagem que a história do Brasil pouco conhece, o Pedro Teixeira, que chegou em 1616 com Francisco Caldeira Castelo Branco para fundar o Forte Presépio. Então, esse português, na época, ele destruiu várias fortificações holandesas, francesas e inglesas na foz do Amazonas. Mais tarde, tem um projeto do grande Lago na Amazônia, teve vários projetos de grandes dimensões, tivemos projeto no Jari, né, da celulose, e mais tarde se pensou em colocar excedentes populacionais do mundo no Japão, de maneira que o Brasil tinha que ocupar a Amazônia. Nesse contexto veio a Transamazônica, veio alguns projetos na Amazônia, para mostrar que a Amazônia tinha dono e é do Brasil. Pedro Vaz Caminha conta para todo mundo, será que eu cheguei no paraíso? Será que eu cheguei num lugar que só existe na Bíblia? São filhos de Adão que estão aqui, nus, andando por essas cachoeiras, por essas planícies, por um lugar onde tudo dá, onde tudo procria. E aí esse lugar do deslumbramento, da descoberta do Brasil, essas mesmas pessoas que se deslumbraram com esse Brasil que existia, foram as pessoas que depois reverteram o olhar do deslumbramento e admiração por esse povo lindo e por essa floresta linda e por essas praias e matas que a gente tem, substituíram esse olhar por um olhar, eu acho assim, de quase intolerância desse paraíso. A gente tem já provas que a Amazônia ela foi manejada, né? A Amazônia é uma floresta manejada, ou seja, a gente herdou essa floresta. É por isso que ela existe, que ela é heterogênea. Ela não é heterogênea apenas porque a natureza quis. Ela é heterogênea porque alguém deixou
aquela floresta do jeito que era bom para a gente viver. Então, todos os brasileiros e as multinacionais que ocupam a Amazônia, atrás do nióbio, do cobre, do ferro, todas essas ocupações, elas vão contra todas as ideias que se tem de uma ocupação durável e sustentável na Amazônia. O pulmão do mundo está tuberculoso. E se não houver um remédio eficaz, isso daí vai acabar morrendo. Acredito que os próximos anos vão ser bem desafiadores para a Amazônia. A gente, como amazônida, vive um momento em que a gente percebe esse interesse mundial pela nossa biodiversidade, principalmente por essa questão da água. Eu fico um pouco assustada em ver governantes querendo vender a floresta, em ver pessoas que estão totalmente alheias a esse assunto. A gente vive na Amazônia uma situação de guerra, o mundo todo querendo um pedacinho da Amazônia, e a gente vê isso ser tão pouco falado na mídia. Então acho que hoje a Amazônia ela é um dos principais sonhos de consumo do mundo. Um sonho de consumo que está à venda, infelizmente. Está à venda. Pakistan juga kayaknya beda. Tarik wadah kantek kan. Macam tu kan? Jadi nasi. Eu sou da etnia Baniwa. Minha etnia é tucana. Etnia Baniwa. Baniwa também. Etnia Baniwa. Essa aqui é minha família, eu vou apresentar para vocês. Essa é a minha família, esse aqui eu conheci do meu amigo, esse aqui é meu sobrinho, esse é meu filho Moisés, essa é a associação da SIC, Casa Tradicional do Índio Baniwa. Esse aqui Feliciano, meu filho, é o primeiro filho, primeiro trabalho do Índio Cacique. Ele é da igreja do sétimo dia. Esse aqui filho dele, estudante, já foi tudo, falta pré-fabricar avião e helicóptero. Esse aqui que índio vive, como essa é a casa dele, olha que a gente morava assim. Aqui não leva nada de prego, de martelo, qualquer coisa de um pedaço de ferro, não. Só isso aqui cipo mesmo, cipo pesado. Olha só, magrinho cacique, mestre de uma louca, ele carregando isso aí. Olha, agora não está terminando o serviço. O que está faltando muito para índio? Para índio está faltando recurso. Recurso, o que está recurso? O dinheiro que chama. Índio não tem chave para entrar no banco. É abrir o banco no caixa, sacar dinheiro, não tem nada. Eu não sabe falar de português de bom. O que fala bom? Eu Baniwa, eu sou índio. Eu não sou estudante, eu não mexo de máquina, computador, nem escrevo nem nada. É só falar mesmo para lá, para cá, sim. É quebrado mesmo, está? Não sei se como está falando para você, raliando, porque não é minha palavra, né? Não é minha palavra, não é essa minha gira que eu nascido assim. Eu sou índio mesmo. Aqui que é minha casa. Essa é minha casa, aqui que eu moro, aqui que eu faço da bucuri, aqui que eu apresento, e tudo assim. Esse é meu trabalho. Essa é casa do índio, essa é casa do cacique. Índio, eu nunca entrava no casais, no hospital. Por quê? Por que não entra? Porque eu, índio, cacique, sabido. Do mato, de florestal, de remédio, do caseiro, qualquer coisa, do mulher pro sangue ali. Tudo coisa ali, olha só. Hospital, tudo floresta, esse aí. Essa minha. Arará! Tu está aí, meu filho? Tu está aí? Tu está aí, filho? Pajé, esse é trabalho do cacique.
Aí depois a gente troca do espírito, e troca de ideia, assim, tem que saber, conhecer, e tudo varia. Esse é meu trabalho aqui. Esse aqui é o trabalho do cacique aqui. Antigo do minha bisavó. Antigo, quando começa do mundo. Antigo esse aí. Tem espírito para conversa, fala com ele isso, né? Isso ajuda, uma proteção pra gente, né? Você conversa, quando gente usa isso aqui, fica trocando espírito, né? Aí você conversa, o espírito dele vai embora. Tem no outro, assim, passeando. Aqui é para usa assim. É pouco. Eu, gente boa, eu não sou ladrão, eu não sou venenoso, eu não sou mentiroso, eu não sou crime, não. Meu caminho diferente e bonito. Guarda, panhava. Bom que você vieram para conhecer como que a gente vive agora no florestal. Essa área do Uma Branco que eles chegaram, eles tomaram nessa área. Então vamos seguir caminho, vamos andar. Qualquer coisinha, aqui vai gravar passarinho, o remédio, procurando remédio aqui com a gente. O Yarana Rizawada, Ripai, Nananainho, Aquana, Cuite, Tafacaluna, Fiete, Menacudadanti, Tafama, Cunhão, Manupecoha, cada caduca, Catsan Piquete Femado. Eu vou falar agora, eu me chamo Aldo, eu sou irmã dele, caçula de todo mundo, parece que são 9, são 10, eu sou caçula de todos eles. Aí eu vou falar que ele está falando assim, como a gente estamos vivendo, né? Da nossa família foi assassinado um sobrinho meu, os brancos, né? Que vieram, ninguém fizemos nada. Estamos só tentando viver, respeitando cada um, né? Como ele chega, às vezes, sempre ele recebe todo mundo. E os brancos que vêm sempre respeitam também, mas a gente não sabe qual é a intenção deles, né? Muitas vezes eu já ouvi falar assim, não, a gente vai para a Amazônia. A Amazônia é uma floresta. Sim, é uma floresta sim, mas tem os que vivem lá, que sobrevive lá, precisa disso. Muitas vezes o Rio Negro aí, ó, a gente tá assim à vontade, por enquanto, né? A gente não sabe até quando. Isso que a gente fica pensando, até quando. Meu primo tá fazendo aqui agora, que ele tá fechando o igarapé para poder limpar aqui, para a gente poder beber água, né? E como ele estava dizendo aqui, o que acontece com a etapa hidrelétrica, tipo esse aqui, que fechou aqui, os peixinhos lá e vai morrer. Mas não é nosso caso, né, que está acontecendo, apenas a gente está tentando limpar o igarapé. O hidrelétrica não, ele bota lá para matar. Não tem recuperação de algum peixe que está lá dentro. Botou lá, morreu, matou tudo que tiver lá dentro do rio, né? Aqui não, a gente vai só limpar. Ele vai fechar aqui, mas daqui um minutinho a gente limpa, tira de novo e os peixes vão viver de novo. Aqui a gente também usa alguma inteligência para limpar, né? Tá bem fresquinho. Aquele igarapé que vocês estão vendo que está assoreado, já faz acho que 10 anos já. E esse igarapé aqui era limpo, né? Limpo em tudo que onde a população daqui da comunidade usava para o banho, lava roupa para consumir, em parte de alimentação, tudo. A gente vem usando, né? Foi em 2000 que começou a parte de reforma da pista. Aí com o tempo de 1 ano de tração de pissarra, os barros, aí vai descendo aquele líquido do barro que vem aparecendo aqui, tá essa parte amarelada aqui, hoje está tudo assoreado. Então foi uma assim, coisa que interesse de emprego, eu acho também.
Então foi o que fizeram e a gente continua sofrendo. Tá tudo assoreado igarapé por aqui. Então você vai mais ou menos umas 40 ou 1 centímetro de argila, que é tudo líquido de barro. Olha como é que tá. Ó, já travou aí só com aquela lama de toda a coisa que tem aí. Já é, vai lá puxar. Você dando para puxar, não tem como, é coisa. Ó, tá terrível, né? Aqui é uma coisa bem, ó. Por isso que ela tá presa, por isso que aqui toda essa área ali que a gente tá aí não tem como, não é brinquedo que a gente tá falando. É o peca. É uma coisa que é assim bem. E o cheiro ninguém suporta. É. Em 2015, os índios Yanomami conseguiram recuperar 2.693 frascos de sangue, coletado por pesquisadores dos Estados Unidos sem autorização dos indígenas ou das autoridades brasileiras. A luta pela recuperação durou meio século. Na cultura Yanomami, os mortos devem ser cremados juntos com seus pertences. Se isso não acontece, o espírito não consegue se separar do mundo dos vivos. Nessa região do Alto Rio Negro, 23 etnias. O não falante da língua portuguesa, geralmente eles esbarram, né, muito nos sotaques. Mas por quê? Porque ele fala a língua indígena do pai, da mãe, às vezes o espanhol, e a língua portuguesa é a terceira língua, né? A língua foi muito no começo da colonização, né, ainda mais aqui para cima, dos nossos povos, ela foi muito massacrada, houve, né, vamos dizer, o lingocídio mesmo, e elas eram proibidas de falarem as suas línguas, né, para falar o português. Aqui no nosso município nós temos 3 línguas cooficiais. Está se preocupando em resgatar essa situação da língua. Essas conquistas não foi de ontem, foi de muitos anos, tá? Onde fomos enganados, escravizados, manipulados, usados. Tudo isso a gente vem carregando e hoje a gente quer dar um vira-volta para mostrar para o povo branco que não é assim que os indígenas vivem, que o povo é acostumado de ter liberdade de entrar num garapé, de entrar numa trilha, de pegar aquela árvore ou pegar uma fruta. Não são um objeto, são pessoas que pensam, que agem, que interagem. Hoje a política indígena ela vê uma interação de conhecimentos. Eu acho que o ideal seria assim, ele ter oportunidade na comunidade dele, mas com dignidade, com desenvolvimento sim, com tecnologia sim, né? Por que não? Se tem oportunidade de se chegar até lá com inovações, a própria, né, internet. O jovem indígena, quando ele vem para a cidade, ele percebe que aqui, né, ele está envolvido, ele é encantado com outras situações. Mas eu acho que se essa situação chegasse na comunidade dele, provavelmente ele não sairia. Internacionalizar, as comunidades indígenas entrariam em colônia. Aí todo mundo ia ter a sua área. Hoje eu posso entrar no outro território, na outra comunidade, sem entrar em conflito com ninguém. Porque o povo não ia aceitar e ia ter um conflito. Porque eu quero defender a minha água, o meu rio. As grandes potências veem o Amazonas ou a Amazônia como, até falo para os meus alunos, é o pulmão do mundo, mas nesse pulmão mora quem? Nós. A sensação que a gente tem é que parece que eles não nos notam. É como se a Amazônia é do mundo, mas nós não somos para o mundo. De repente, o homem vai olhar para cá e vai dizer, a água é nossa, a terra é nossa, as árvores são nossas. E nós somos quem, Ifa? Para onde nós vamos? Isso é uma ideia que já teve na colonização lá no começo. Vamos olhar a história, né? Então, o homem
chegou lá da Europa e disse assim, ó, descobrimos uma terra que não tinha ninguém, mas tinha mais de 5 milhões de habitantes aqui no litoral. Não existe essa Amazônia vaga, essa Amazônia vazia para ser habitado por pessoas que acham que não sabemos cuidar daquilo que é nosso. Como não sabemos cuidar? Se nós estamos aqui vivendo de uma maneira ou de outra e de forma a despertar a cobiça. De pessoas que dizem, não, vamos lá cuidar, que não é deles. Isso já fizeram, a história já contou isso, né? Então é como se tivesse uma reprise aí. Amazônia vazada. Amazônia nossa, Amazônia vazada. Para mim, o filme Iracema nunca vai deixar de ser atual, porque o que mudou realmente foi só o visual das pessoas, porque as histórias se repetem e cada vez mais com frequência. Conhecer a Transamazônica, a grande tônica da evolução. Quero enxergar a grande floresta transformada em festa para o meu irmão. Desmatamento tá aí, a flor da pele. Prostituição infantil piorou, grilagem de terra, lutas aí por causa de terra, briga, morte, como tá sendo na Amazônia hoje. Continua a mesma coisa, não mudou nada. Eu digo que o filme Iracema é aquele filme que nunca vai envelhecer, porque as histórias cada vez mais se atualizam através dele. Eu tenho uma referência muito forte na minha vida de imagem. Vai parecer piegas eu falar isso na frente de Orlando Senna, mas Iracema, uma transamazônica, para mim, é uma referência de imagem da Amazônia, de um revés da Amazônia, que ficou gravado na minha retina desde o dia que eu assisti esse filme. Ele é um filme tão contundente que eu me vi, de certa maneira, apesar de não ter a mesma origem da personagem principal, mas eu me vi ali. Eu me vi como uma amazônida, como uma mulher que pertence a um lugar. Há muitos anos atrás, você faz um filme que você mostra a primeira grande queimada para o mundo. Então você vem e nos mostra o fogo. E agora você vem e mostra também a água. Para a gente pensar sobre o assunto, no mínimo pensar sobre o assunto. E o máximo que eu espero é que as pessoas possam levar consigo uma reflexão muito maior sobre a escassez da água, mas sobre o conceito dela como um todo. Que a gente atravesse as fronteiras, que a gente balance os corações e mentes e que a gente fale sobre esse elemento único. A diferença de hoje para a década de 70, a diferença da década de 70 para outras décadas do século passado, por exemplo, do século anterior, é a velocidade. Hoje, a velocidade desses processos é inimaginável. Aqui a gente poderia pegar nossa própria água na margem do Igarapé e beber. Hoje a gente já não pode, em função disso, de a gente sofrer com os esgotos
da cidade que não são tratados, que são lançados direto aí na Bahia. Que a gente critica a corrupção, mas nós mesmos não nos educamos. Então, acho que isso é coisa de cada um, né? A gente critica o país, a gente critica o mundo. Mas o que é que nós fazemos dentro da nossa comunidade? Ô senhor, pega esse leme aí para dirigir esse barco. Você é da Marinha. Ah, mas você tá ali no livro. Eu não, eu pego esse barco, eu dou ré, eu encosto, eu faço dele zigue-zague. Por quê? Eu vivo o dia a dia. Eu nasci e me criei dentro dele. Você não, você é no livro, na caneta. Um dia chegou um cidadão aqui, falou para mim, seu Lácio, você vai ter que fazer a sua cozinha do seu restaurante de alvenaria. Concordo com ele. É bom? É. Tem durabilidade? Tem. Mas observe uma coisa. Se já que é para nós proteger, então para que a gente vai meter um concreto numa terra dessa que a água sobe e desce ao mesmo tempo? Aí a erosão vai chegando lá, você vai derrubar, você vai levar esse concreto duro para onde? Fica uma coisa completamente fora de ritmo. Então tá assim, ó. O ser humano tá sem ritmo e a natureza também tá sem ritmo. Eu mandei construir uma atleta brasileira. Aí coloquei lá. Só que com o decorrer do tempo, as letras se tornaram tortas, inversas. Aí chegou um cliente e me disse, seu Lácio, por que você não endireita essas letras do Brasil aí? Eu digo, não, meu querido, porque essas letras é de acordo com como o nosso Brasil vive, torto. Se ele endireitar, essas letras vão se endireitar. Senão elas vão continuar assim, tortas. Viajando recentemente na Amazônia, eu soube de um assunto que me deixou absolutamente estarrecido, o mercúrio na água. Na área dos índios Munducurus, eles observaram que nas escolas havia um rendimento muito baixo dos alunos. Alguns alunos estavam com dificuldade de andar, havia uma encomenda fora do comum de cadeiras de rodas no sistema de saúde local. E aí começaram a pesquisar o que estava havendo e começaram a fazer exames e chegaram à conclusão que havia uma dose muito alta de mercúrio no cabelo dessas crianças. Aí foram ver as mães, os índios todos estavam contaminados e essa contaminação passava principalmente pelas gestantes. O mercúrio, ele demora muito tempo para provocar um efeito, para se perceber que há uma contaminação de mercúrio que está afetando a saúde humana. E chegaram à conclusão que esse fato já estava ocorrendo praticamente em larguíssima escala, e não só na área dos Munducurus, mas praticamente em toda a região amazônica.
e foram ver por que essa alta incidência de mercúrio, além dos lugares onde já tradicionalmente havia derramamento de mercúrio, que é nas áreas de garimpo de ouro. E aí foram perceber o seguinte, diz que existe mercúrio na Terra, várias formas de mercúrio, e que são inofensivas, mas na medida que essa terra é remexida e que as chuvas lavam para o leito do rio, aumenta a incidência de mercúrio. E também o movimento do rio, principalmente com as construções das hidroelétricas, onde se mexe no solo do rio e muda o regime das correntezas, esse mercúrio se solta e é absorvido pelos peixinhos pequenininhos que ficam na lama no fundo, os peixes maiores comem os peixes pequenininhos e o homem come o peixe grande. Assim, o mercúrio entra na cadeia alimentar. E você não pode impedir que os ribeirinhos e os índios comam peixe, porque a base alimentar de todo o Amazônia é o peixe. E é o peixe justamente que traz o mercúrio. É uma tragédia silenciosa e que vai afetar as próximas gerações. Eu não sei nem como explicar o que é isso, né? Que tragédia que é essa, porque é irreversível. Para você reverter, vamos dizer, esse mal do mercúrio, são várias gerações, talvez 100, 150 anos, e se começasse hoje a tratar do problema. Todo lugar onde há desmatamento, onde há garimpo, onde há hidroelétricas, isso ocorre. Então isso ocorre praticamente em toda a Amazônia, né? E com a tendência de aumentar. Mas o garimpo é talvez o menor dos problemas em relação ao mercúrio, né? Porque ele é localizado, ele é até mais fácil de você isolar. Mas o que acontece com o desmatamento e com a mudança do regime dos rios, com as construções das hidroelétricas, como reverter isso? Eu não sei, eu acho impossível. Porque tem outra coisa também, não existe um lugar na Amazônia inteira onde o esgoto é tratado, ele é jogado in natura no rio, isso absolutamente em todos os lugares. Aqui no Pará a gente tem uma enorme tradição musical, né? A gente tem bandas de música que existem há mais de 100 anos. A gente tem uma tradição, porque eu acho que talvez pelo fato de a gente estar muito tempo isolado, né? Porque não tinha estrada. Imagina, até os anos 60 não tinha estrada, não se chegava em nenhum lugar de estrada, né? Então tudo era por barco. Então a gente acabou criando nossas condições de produzir música. A gente é também um centro de várias culturas, né? A gente está pertinho aqui do Caribe. A música caribenha é inegável, tem uma influência muito grande. A gente tem muitas maravilhosas bandas instrumentais. E a gente vê que tem uma atração muito grande pela questão mais tradicional, mais cultural, mais de herança mesmo, com os ritmos tradicionais, mas a gente também tem uma outra coisa com a tecnologia, que é daí que vem o tecnobrega, o brega, a guitarrada, a tecnoguitarrada e todos esses novos ritmos que vão surgir em função dessa possibilidade tecnológica. Maravilhosamente diverso, maravilhosamente diferenciado. Tecnobrega, para mim, é um luxo. É uma manifestação cultural incrível, de uma espontaneidade, uma verdade assim que há muito tempo eu não vejo no Brasil, sabe? É um movimento muito bonito, que nasceu na periferia. É a batida do tambor do índio com o beat eletrônico do DJ, com a megalomania e a antropofagia que a gente tem. Os DJs se paramentam, ou com cocares eletrônicos, ou tem aparelhagem que é em formato de um crocodilo, um jacaré, que é um animal que é da Amazônia, outra é um búfalo, que é um búfalo do Marajó, e aí o cara vai tocar um berrante eletrônico cheio de luzes, e aí vai chegar a cantora com uma roupa toda de LED. É uma coisa muito nossa, assim, a gente realmente gosta dessa exuberância, gosta desse colorido. A mistura vem das antiguidades com a atualidade. Tem músicas que são completamente direcionada às antiguidades, que é o carimbó, que é, às vezes o passado eles transformam com a batida de Tecnomelody um passado numa música de Tecnomelody. São vários DJs produtores que fazem as batidas que enlouquecem a galera. A gente cria e edita as próprias tendências da aparelhagem e graças a Deus com isso a gente vem conquistando esse mundo aí afora, que as outras Amazônias já vêm aí copiando. Hoje o que acontece é a gente grava os nossos CDs ao vivo. Inclusive, eu tô com um CD ao vivo da festa de ontem aqui no meu bolso. É onde o nosso produtor grava os nossos CDs ao vivo, da aparelhagem Crocodilo.
O que rola na festa é gravado nesse CD aqui e a pessoa leva para sua casa e vai curtir em casa o CD que rolou na festa. É a dentada do animal, a gente vai para cima. E hoje vocês vão poder comprovar de perto lá no Caribe Show um pouquinho do que rola em Belém do Pará. Aguarde, logo mais no Caribe, faz a boquinha do animal, vem conhecer o show do gigante. Não era tu que era bandida, 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 não era tu que era bandida. Bora, vida agora! Que delícia esse velho. É muita pressão, Daniel! Pressão. Juntou com a amiga e foi lá pra casa. DJ Rione, um abraço pra você! E sabendo que você. Vem, já! O presidente poderia dar um apoio maior, mas eu acho que nem apoio está dando. Ele não quer nem saber, ele tem dinheiro, além do dinheiro, ainda quer acabar com a nossa Amazonas. Se enxergue, não olhe só o seu bolso, olhe o coração de outras pessoas. Deite num travesseiro e vê se você consiga dormir, porque nós não conseguimos dormir. Uma vergonhice dessa que estão fazendo aqui com o povo amazonense. Pense bem, hoje você tem, amanhã, quem duvida? O dinheiro que você tem não cobra a sua saúde. Você vai respirar de que se acabar com as Amazonas? Hein? Poluição que já tá, vai ficar pior. Não precisa ter guerra de água, que Papai do Céu deixou tudo para nós. A base de ter a consciência e fazer o que é certo. O culpado disso é nosso próprio governo, que deixa os imigrantes chegar e lança a mão, né? E esse negócio de faltar água, a água está faltando mundialmente. Aqui no nosso estado também está faltando. Isso é a providência de Deus, não é nada que seja o ser humano que esteja secando mesmo. Não tomar, não, negociar. Mas chegar e lançar a mão, e não deixou nada aqui no nosso país para ele chegar e tomar conta. As autoridades brasileiras, elas têm de abrir os olhos, né? Não fazer acordos que sejam só pensando no hoje, mas pensando em gerações futuras, né? Todos nós brasileiros devemos nos unirmos e defender a nossa floresta. As grandes potências hoje no mundo já devastaram as suas florestas. A Amazônia é nossa. Não podemos deixar que outras nações governem dentro da América do Sul. Todo e qualquer ser humano ele pode pegar e consumir, porque é um bem natural, né? Para todos, né? Independente de qual país seja. Só que cada um quer se intitular dono, aí o problema é esse. Principalmente do Brasil, né? Que é uma corrupção tremenda, né? A gente não dá crédito mais nenhum político. Não tem como a gente dar. Porque a mídia mostra aí os escândalos, não acaba mais.
mas eu também já ouvi falar de verdade que a próxima guerra mundial pode haver justamente pela posse da água. Nós estamos na faixa de fronteira e isso dá um poder de polícia para o Exército para combater ilícitos transnacionais e crimes ambientais. E a história mostra que sempre um povo mais forte sempre foi buscar recursos do outro. Não estamos aqui com teoria da conspiração, né? Mas a história da humanidade é assim. Como são países de potência, podem em algum momento dado chegar a pelear por água acá na zona del Amazonas, donde fluye mucha agua. Eso sí puede llegar a acontecer porque en la tierra y la humanidad mucha mentalidad mala. Onde tiver algum tipo de reserva, pode aumentar a cobiça por parte de alguém. E é por isso que o Exército está aqui, e aqui na Amazônia não é diferente. Aqui existe uma das maiores reservas de água doce do mundo e é um dos patrimônios do país. Em função disso, o Exército também está aqui para preservar esse patrimônio. Todos os nossos soldados são indígenas. Essa é uma força muito poderosa. Os indígenas daqui, para entrar na ilha, eles conhecem melhor que ninguém, né? O exército aqui indígena, eles se adaptou muito bem, já são daqui, cresceram, né? Nasceram e cresceram. É guerra de narrativa. Quando se fala que a Amazônia é patrimônio da humanidade, isso aí é uma narrativa. Não quer dizer que é a narrativa correta. E nós defendemos que a Amazônia brasileira é patrimônio do Brasil. Essa é a nossa narrativa. Tú sabes que el agua es vital, ¿no? Es vital y yo creo que si a falta de eso, pues pueden otros países involucrarse en eso. Habría una guerra, ¿no? Todo el pueblo saldría en defensa del río Amazonas. Puede acontecer esse tipo de conflito, problema, guerra social. A questão da água, sim, poderá levar a uma guerra, porque, como vocês sabem, o Brasil detém um grande manancial de águas subterrâneas, de águas de chuva e o maior potencial hídrico. O Brasil tem que se fortalecer, certo? Em volta da Amazônia e não deixar de forma alguma eles levarem nada da gente. Não levar a água e nem mais nada, que eles vivem igual urubu querendo, olha, levar nossas coisas. Vai ter uma guerra da água. Porque é vamos dizer assim, é um minério precioso para todo mundo. E sem esse minério, tchau. Mas quem são os culpados? Nós mesmos, os nossos governantes, que fazem coisas que atrapalham a natureza. Ele mesmo constrói a sua própria destruição. Eu acho que já há uma guerra da água, né? Que está em curso. Eu acho que muitas conflitos no Oriente Médio têm a ver com a água. A tendência no mundo é se ter cada vez mais estresse de água. É cada vez ter mais uma competição pela água. A gente está num momento tão difícil, né? Com o Trump, com um governo ilegítimo no nosso país. O que vai acontecer com a Amazônia se essa guerra acontecer? Se aqueles milionários sauditas vierem para o Brasil, cada um querendo comprar o seu igarapé para querer garantir a sua sobrevivência, vai ganhar e vai sobreviver quem é milionário, né? A aplicação do poder militar hoje é algo que tem que ser muito pensado por quem o emprega, né? Existem outras maneiras, hoje já se fala na guerra de quinta geração, mas o importante é que nós estamos mostrando aqui que estamos fazendo a nossa parte, cuidando do nosso território, cuidando da nossa floresta, da nossa biodiversidade e das nossas populações indígenas aqui na área. O que seria a guerra de quinta geração? A guerra de quinta geração tá claramente aí na internet, depois você dá uma pesquisada aí, né, que se ganha na mente das pessoas. Moral! Moral e vibração! Moral e vibração! Esse é o lema do nosso pelotão! Esse é o lema do nosso pelotão! Levanta aí! O Exército Brasileiro! Soldado da Amazônia do Exército
resumo da ópera. 16% da floresta desmatada. 40 milhões de animais contrabandeados. 400 espécies de animais ameaçadas de extinção. Milhares de madeireiras clandestinas. Saque de material arqueológico. Prostituição infantil. Violência. Crime organizado. Narcotráfico. Trabalho escravo. Biopirataria. Contrabando de animais. Plantas. Essências. Sangue humano. Sangue humano. O argumento dos países industrializados é que os países amazônicos não cuidam devidamente da floresta. E o resultado disso vai ser uma tragédia para a humanidade. O crescente desmatamento para a agropecuária, mineração e extração de madeira acelera o aquecimento global. E com desmatamento, a região vai perder uma enorme faixa de depósito de carbono. E o ciclo do carbono, ele é constituído basicamente dos processos de fotossíntese. As florestas tropicais, elas produzem fotossíntese em larga escala e são responsáveis por umedecer o ar. A fotossíntese ela passa por todos os seres vivos através da cadeia alimentar. Afinal, os ecossistemas absorvem e liberam carbono, elemento essencial à vida no planeta. E a destruição do ambiente da Amazônia significa grave desequilíbrio ecológico em toda a Terra. Aquecimento global, interesses econômicos e principalmente a questão da água, né? O maior problema da nossa civilização. Já não se tem dúvida que a água potável é um recurso finito, que se reparte de forma desigual pela superfície da Terra. É um recurso renovável, mas suas reservas não são ilimitadas. Metade das terras emersas já sofre com escassez de água para consumo. Metade da população mundial sem uma rede satisfatória de abastecimento. Hoje, a cada 5 pessoas no mundo, uma sofre com falta de água potável. E daqui a 20, 30, 50 anos? Nesse século XXI, além do choque de civilizações, do enfrentamento Ocidente e Oriente, o temor está se voltando cada vez mais para a possibilidade de 2 guerras mundiais, que podem se juntar em uma só: a guerra da água potável e a guerra cibernética. A perspectiva é que a anunciada escassez dos recursos hídricos gere uma disputa imensamente maior do que a que já existe pelo petróleo e pelo gás natural. Afinal, a água não é apenas um gerador de energia e riqueza. Ela é essencial para a sobrevivência das pessoas e do planeta. E nessa luta, não tem nenhum limite, não tem regra, não tem Convenção de Genebra. E a Amazônia está no centro da questão. É, que ela entra nesse cenário como detentora de 20% de toda a água potável do mundo. Então, apesar da crise ambiental nas florestas, ela ainda é a região com maior possibilidade de manter os seus mananciais nas próximas décadas. Muito bem. Uau! O que é que vocês acham? O que a gente tem que dizer, assim, o resumo da ópera, né? Que isso aqui é a maior fonte de energia da humanidade. A maior energia é a água. E, a Amazônia é o planeta água. Eu acho que a gente tem que perguntar se essa guerra vai acontecer mesmo, né? Essa guerra da água. Porque se acontecer, o negócio vai ferver aqui. Você duvida? Com essa onda de ódio, preconceito, insensibilidade que a gente tá vivendo, eu acho muito possível que aconteça. Eu tenho dúvidas. Eu duvido um pouco. Eu não sei, mas eu acho que pode ser que não aconteça. Eu acho que ainda tem como a gente evitar, gente. Mas acho como? mesmo. Evitar como? Pois é. Como? Daí acho que a gente vai ter que pensar, né? Isso me lembra uma historinha com meu avô, lá no sertão, há 50 anos atrás, da primeira vez que ele viu uma garrafa de água mineral. Ele simplesmente se assombrou. Achou que aquilo era o maior dos absurdos. Disse, daqui a pouco a gente vai ter de pagar o ar que a gente respira. Pagar água é o começo do fim do mundo, me disse meu avô. É verdadeiro. Não é a quantidade de água que vai faltar, porque a tecnologia vai chegar lá e vai levar água em lugares que não tem água. Mas eu acho que é mais uma questão política mesmo, para ver quem detém os direitos dessa água e quem controla os rios que passam por várias nações. São estruturas de poder, né? E que se dão não a nível do país,
mas se dão extra-país, porque a água é uma coisa que atravessa os países, não é? Você não tem o limite da água. Nós temos capacidade de desenvolvimento, know-how, ou seja, estudos. Nós somos um país capaz de cuidar do pulmão do mundo, da água doce do mundo, da maior reserva hídrica do mundo, da maior reserva de todos os tempos, de todos os biomas existentes. Nós brasileiros somos capazes. A impressão que eu tenho é que se a Amazônia for bem, o mundo tem uma esperança. E se a Amazônia for degradada, for esquecida, for abandonada, aí é melhor a gente dividir com quem possa nos ajudar a recuperar tudo isso. Ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão derreter, o vento vai soprar, tudo pode acontecer. As nuvens vão se condensar e depois vão dissolver, porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando vai chover bem muito, você vem para o meu mundo. Eu te conto como acontece a chuva, eu te conto como acontece a chuva. Molha, molha, cai, chuva, chove, chove, sai, chuva, molha, molha, vem, chuva, chuva.